De volta com o Bandeirantes Acontece, notícia que chamou muito a atenção e que foi divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é que de cada 10 brasileiros, 7 têm dívidas, estão endividados. E que a gente ouve nas conversas aqui e ali, que as pessoas tiveram que se virar para poder pagar as contas, quando conseguiram pagar as contas, isso é notório, todo mundo sabe. Né? Todo mundo teve que buscar um recurso aqui ou ali para tentar fechar a conta. Muitos tiveram uma redução brutal nos rendimentos e queriam honrar os compromissos. Aliás, talvez esse seja um dos motivos para um dado interessante dessa pesquisa. E é esse dado que eu vou começar a perguntar para Isis Ferreira, que é economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a quem eu cumprimento aqui agora. Como vai, Isis? Boa tarde para você. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, seja bem-vinda aqui. O que eu queria te perguntar é o seguinte, a pesquisa mostra que o volume é grande, né, 70,9% de endividados, só que com uma queda, se o número é recorde no número de endividados, houve uma queda na inadimplência. As pessoas que adquiriram dívida são pessoas que querem honrar os compromissos e só fizeram isso, só se endividaram por uma absoluta necessidade? Esse é o perfil? Bom, a gente tem alguns motivos por trás desse aumento recorde no endividamento. Não só nós chegamos a quase 71% de famílias endividadas no Brasil, em média, no ano passado, como também nós tivemos a maior taxa de aumento, né, em relação a 2020, como como a gente nunca tinha observado nos últimos anos. Então, o que está por trás desse endividamento? São motivos diferentes. O primeiro grande, né, motivador do maior endividamento foi justamente a inflação mais alta, que corroeu, né, o poder de compra da renda das famílias, principalmente de rendimentos de renda média e baixa no Brasil. A gente viu despesas que pesam muito, né, na cesta de consumo dessas famílias sofrerem com alta nos preços, inclusive acima do índice de inflação geral. A gente está falando de despesas como, por exemplo, as tarifas de energia elétrica, despesas com transporte, com alimentos. Muitos meses do ano passado a gente teve inflação para esses itens acima da inflação geral. Então, isso pesou muito no orçamento dessas famílias. O dinheiro não deu para consumir até o final do mês, né, os itens de primeira necessidade, e essas pessoas precisaram recorrer aí ao cartão de crédito para dar aquele fôlego no consumo. Alguns casos, cheque especial também. Então, a inflação alta foi um dos grandes motivadores desse aumento ou desse crescimento recorde na proporção de endividados no ano passado. Um outro motivo, que aí tem mais a ver com o maior endividamento para as famílias consideradas mais ricas, foi uma demanda represada que nós vínhamos observando antes do processo de vacinação, e com o avanço na vacinação, a flexibilização da pandemia e mais pessoas circulando em áreas comerciais, o que a gente pôde ver foi que as famílias mais ricas retomaram o consumo, principalmente de serviços, né? Então, puderam voltar a ir num restaurante, a ir a um salão de beleza, a comprar uma passagem aérea, a fazer uma reserva no hotel. E, nesse sentido, eles pagaram mais com cartão de crédito e se endividaram mais também na modalidade do cartão de crédito. Isso aconteceu por mais que a gente tenha tido alta nas taxas de juros. No ano passado, a gente teve, desde março, né, um aumento dos juros da economia, mas mesmo assim, mesmo com esse aumento nos juros, que aumenta o custo do crédito, o endividamento seguiu aí em patamares elevados com o maior crescimento. A boa notícia é que, mesmo nesse contexto de maior necessidade de crédito, maior uso do crédito pelas famílias em geral, tanto as de renda média e baixa quanto as de renda mais alta, os dois indicadores de inadimplência mostraram um pequeno recuo em relação a 2020. Quer dizer, 2020 foi o ano mais expressivo da pandemia, no sentido das estatísticas de letalidade. A gente ainda estava entendendo o que estava acontecendo e, de fato, naquele ano a gente teve a maior proporção de pessoas inadimplentes. 2021, a gente teve essa redução na inadimplência, o que é uma boa notícia, mesmo com mais pessoas endividadas. Então, como você falou,
o consumidor fez um esforço, as famílias fizeram um esforço para pagar seus compromissos em dia, tanto as contas de consumo quanto as dívidas com o sistema financeiro, numa tentativa mesmo de diminuir o risco, né, ou afastar a inadimplência. E conseguiram. A foto que a gente vê de 2021 é de uma inadimplência mais baixa. Então, essa é a boa notícia que ficou do ano passado, sim. Ô Isis, os bancos costumam usar um argumento que é, no mínimo, malicioso, dizendo que os juros são altos por causa da inadimplência. Isso há décadas. Já ouvi até uma espécie de autocrítica de um ex-economista importante da Febraban, que chegou a dizer, de fato esse argumento era usado, mas não é cabível, né? Porque quanto mais alto a taxa de juros, quanto mais alta ela é, a taxa de juros dos bancos, aquilo que eles cobram dos clientes, mais inadimplência ela vai provocar. Porque você tem aquele cara que fala, não quero pagar, não vou pagar. Mas a grande maioria quer pagar, só que com os juros que os bancos cobram, não conseguem pagar. E aí os bancos usavam esse argumento, repito, malicioso. Não, os juros são altos porque a inadimplência é alta. Então a gente repassa a conta para os outros consumidores dos nossos serviços. Eu estou vendo aqui que no crédito rotativo, você citou o cartão de crédito, os juros cobrados alcançam a taxa de 430% ao ano. É um negócio escandaloso, indecente, 430% ao ano. O quanto esse dinheiro caríssimo do crédito no Brasil, seja no banco, seja no financiamento de produtos que são consumidos a prazo, o quanto isso provoca inadimplência e endividamento? Bom, você tocou num ponto importante, que é o que a gente chama de spread bancário, né? Que é a diferença entre o que o banco precisa, o que o banco tem de taxa para captar os recursos e aquela taxa que ele cobra nos empréstimos. Esse spread bancário, né, que justificaria, né, essa afirmativa dos bancos, ele se manteve aí relativamente sob controle no ano passado. O que aconteceu foi que quando a pandemia foi decretada, lá em março de 2020, as instituições financeiras acharam que ia ser um desastre em termos de inadimplência, aumentaram as provisões para devedores duvidosos, imaginando que o fechamento dos estabelecimentos, o aumento na taxa de desemprego, fosse, de fato, interferir na renda e interferir no pagamento das dívidas, né, e das contas das pessoas. Só que esse cenário não se concretizou. A gente teve medidas de auxílio que, de certa forma, injetaram liquidez e ajudaram a renda das famílias, né, no primeiro ano da pandemia, no pior momento da pandemia. Então, de certa maneira, houve também algumas medidas para manutenção do emprego, como a suspensão dos contratos, redução da jornada, para manter algum nível, né, no mercado de trabalho formal. Então, essas medidas acabaram ajudando as pessoas a manterem ali o pagamento do básico e consumirem os itens de primeira necessidade. Então, a inadimplência não ficou fora de controle como os bancos esperavam, como as instituições financeiras esperavam lá no início da pandemia. E agora o que a gente tem é justamente uma redução na inadimplência, né? Agora, as modalidades que mais vêm sendo usadas para o endividamento justamente é o cartão de crédito, né? A principal delas, a gente chega a mais de 82% de endividados com compromissos no cartão de crédito, que é, de fato, uma das modalidades com maior custo, né? Como você falou, quando o crédito se torna o crédito rotativo, que é quando a pessoa não tem condição de pagar o total do valor da fatura e deixa parte daquele valor para as faturas seguintes, a gente chega a mais de 400% de taxa de juros, além do IOF, né? É bom a gente lembrar que o IOF incide todos os meses sobre essa dívida que está em aberto. Então, esse é um risco muito grande de você se endividar no cartão de crédito para consumir itens de primeira necessidade, que aconteceu com frequência no ano passado, e quando você perde o controle dessa dívida, tá? Ainda não é um cenário que a gente tem, mas a gente acendeu um alerta, né, para esse maior endividamento justamente no cartão,
que é o principal meio de pagamento, é uma modalidade, né, muito difundida, é um meio de pagamento muito difundido. Hoje em dia é muito fácil você ter acesso a um cartão de crédito, seja em seu nome, seja até de um terceiro. Então, isso acaba favorecendo também, não só as compras no varejo, né, o consumo, o comércio, mas também o endividamento, que não deixa de ser uma modalidade de dívida. Mas, de fato, as taxas são muito elevadas para o crédito rotativo, e é isso que a gente quer evitar, né? A gente quer que o uso do cartão de crédito ajude as pessoas a dar aquele fôlego, né, para a renda, a recompor a renda de alguma maneira, mas a família tem que ter muito cuidado para não entrar no crédito rotativo, porque senão pode virar, de fato, uma bola de neve. Agora, a questão da inadimplência, ela não se concretizou de fato, o aumento da inadimplência não se concretizou, embora no final de 2021, no último trimestre, a gente tenha tido aumento, sim, no percentual de famílias com contas ou dívidas em atraso. No geral, em 2021, a gente teve queda, mas o final do ano já mostrou aí alguma dificuldade das famílias pagarem em dia suas contas. Isso deve se manter nesse início de 2022, porque a gente tem alguns desafios que estão persistentes, né? Não só a inflação elevada, não só a fragilidade no mercado de trabalho formal, com grande participação da informalidade, mas esse início de ano é bom a gente lembrar que a gente tem vencendo IPTU, IPVA, tem rematrícula de escola, tem compras de material escolar. Então, é um momento de maior desafio para as famílias na questão do orçamento, né? Na questão da gestão financeira das despesas e das receitas. Então, é possível que a gente veja a inadimplência acirrar um pouco nesse início de ano, sim, em razão desse contexto. E também, como você falou, as taxas de juros, em geral, estão aumentando. Isso, de certa forma, vai desacelerar o crédito, né? Por mais que as pessoas precisem dele, ele custando mais caro, a pessoa pensa duas vezes, né, antes de contratar aquele crédito. Isso deve fazer com que o consumo, inclusive, né, desacelere um pouco pela via do crédito, sim, esse ano de 2022. Luiz, só mais uma pergunta da minha parte. Ainda nesse campo aí da relação juros altos e inadimplência, juros altos e endividamento. É claro que a solução real de tudo isso é emprego, é renda, é salário, as pessoas empregadas com fonte de renda, elas podem lidar melhor com seus compromissos. Mais gente empregada significa oferta mais alta de salário, então salários mais altos, renda mais alta, mais consumo. É aquele círculo virtuoso, né? A taxa Selic está subindo e, por tudo que a gente lê e vê, ela continuará subindo. O Banco Central continuará usando a taxa Selic para tentar combater pressões inflacionárias. Isso é um desalento para a recuperação que tanto almejamos aqui no Brasil, recuperação econômica, recuperação de renda e, por fim, recuperação da capacidade de pagar a dívida? Isso é certamente um dos fatores que não vai ajudar a recuperação econômica esse ano, né? Inclusive, a gente tem visto muitas semanas de revisão, né, da perspectiva de crescimento mesmo do PIB para esse ano, e certamente a alta dos juros é um dos fatores que vai impedir esse crescimento, essa retomada da economia, justamente porque ela vai refrear o crédito, vai refrear o endividamento. A gente já está com a Selic acima de 2 dígitos, ainda devemos ter alta, né, na Selic, e ela vai permanecer alta por um tempo maior, né, além do que os agentes estavam esperando, porque a inflação está mais persistente. Então, a gente não tem uma expectativa da gente ter inflação abaixo de 5,5%, 6% esse ano. Então, de fato, os juros mais altos tendem a dificultar a atividade econômica, a dificultar os financiamentos, a dificultar os empréstimos, não só para as famílias, como também para as empresas. A gente sabe que o crédito, né, para as pessoas jurídicas, ele também é muito importante para incentivar investimentos, até para a empresa poder contratar, né, no mercado de trabalho formal, com a carteira assinada. E, de fato, os juros altos vai ser um empecilho a mais, né, que o tomador de decisão, o empresário, seja de pequeno porte, médio porte ou grande porte, vai enfrentar nesse ano de 2022, sim, sem dúvida. Isis, você falou, tem muita coisa baseada aí na inflação, e esse dado que é preocupante do fim do ano,
em que você percebeu, apesar de 2021 ter sido um ano bom na redução do endividamento, você percebeu no finalzinho aí do ano algo que não é tão legal assim, tão alvissareiro assim. A inflação tende a ser mais baixa, mas não tende a ser mais baixa, grande coisa assim, a ponto de o pessoal que tem ou que pretende tomar crédito possa, e aí já vinculando com os juros, como relacionou aqui o Zaidan, cria-se uma perspectiva que não é assim gigantescamente maior ou melhor do que foi 2021. Que cenário vocês estão projetando para o nível de endividamento, principalmente para quem vai precisar de dinheiro ainda com um nível baixo de emprego e um ano que tende a ser bastante turbulento por inúmeros motivos, principalmente pela questão eleitoral, que pode fazer com que que a inflação, por exemplo, sofra impactos, pode ter alta de dólar, o dólar continua alto lá fora, a inflação lá fora continua alta, são todos fatores que não são positivos. Como é que você vê o endividamento para este ano que a gente está vivendo agora? Esses fatores macroeconômicos vão continuar influenciando os preços, principalmente nessa primeira metade de 2022. Tá? Na questão da inflação, os consumidores ainda vão continuar observando aumentos mais expressivos nos preços, né, nos principais itens que a gente já veio observando lá ao longo de todo o ano de 2021. Então, agora a gente entrou 2022 ainda com essas pressões inflacionárias. Como você bem falou, por termos um ano eleitoral, a tendência é a gente ter maior volatilidade no câmbio, né, na taxa de câmbio. A taxa de câmbio já está num patamar mais elevado do que nos últimos anos, do que no ano pré-pandemia, por exemplo, e isso tende a acirrar, sim, a inflação. Essa maior volatilidade na moeda americana tende a acirrar também a inflação. Então, pelo menos nesse primeiro semestre de 2022, na primeira metade, a gente ainda vai ter inflação alta e mercado de trabalho com alguma fragilidade, né? O mercado de trabalho formal com alguma fragilidade, isso acaba afetando a renda, né, do trabalho, a renda das famílias. E por mais que essa renda sofra algum reajuste, em termos reais, o reajuste não é o suficiente para suprir, né, a alta da inflação. Porque, como a gente falou, em muitos itens, né, ou em muitas classes de despesas, a inflação está até mais alta do que os índices gerais, né, seja o IPCA, seja o INPC. Então, de fato, nesse primeiro semestre, a gente ainda vai encontrar uma conjuntura desafiadora e que tende a melhorar no segundo semestre, né? Mas, em um ano de eleição, há muita incerteza em relação ao desempenho da atividade econômica em geral, dos setores. Fora isso, a gente também tem que observar a evolução de novas cepas da crise sanitária, né? A gente está vivenciando agora a Ômicron, que está afastando as pessoas novamente do consumo, que está oferecendo algum receio, né, aos consumidores e às pessoas em geral. Então, a gente também vai ter que observar como é que vai ser a evolução da crise sanitária esse ano, não só no Brasil, como no mundo. Nesse sentido, e também em função dos juros altos, né, de uma maneira mais permanente, digamos assim, ou por mais tempo, de fato, o endividamento deve desacelerar esse ano. Tá? A gente espera que as pessoas ainda estejam precisando do crédito, naturalmente, porque as condições financeiras ainda vão estar muito acirradas, mas o endividamento não deve crescer como cresceu em 2021, certamente, em razão desse cenário de juros altos, de fragilidade no mercado de trabalho. Isso vai fazer com que as pessoas repensem mais ao se endividar, já está fazendo, na verdade, ao consumir algum item considerado supérfluo, de segunda necessidade, que possa esperar um momento mais oportuno. As pessoas estão precisando olhar melhor para os seus orçamentos, registrar as despesas, olhar mesmo para onde está indo um gasto que pode ser diminuído ou até evitado, e renegociar um compromisso, caso ele esteja em aberto, né, ou caso essa pessoa já esteja inadimplente, buscar renegociar, ou se não estiver inadimplente, mas estiver com alguma dificuldade, sentindo alguma dificuldade em pagar, tentar renegociar o prazo, para reduzir a parcela e essa parcela caber no orçamento. Esse movimento já vem sendo feito pelas famílias. A gente tem visto aumentar a proporção de famílias endividadas por mais de um ano, né? Além de um ciclo, de um exercício social. Isso mostra que as pessoas estão buscando renegociar prazos longos, negociar ou renegociar prazos mais longos para as suas dívidas, para que ela caiba no orçamento e afaste o risco da inadimplência. Então, acho que esse é o cenário para 2022. A gente ainda vai ter
proporções elevadas de famílias endividadas nas duas faixas de renda, mas esse endividamento não vai crescer na mesma proporção que cresceu em 2020, quase 5 pontos percentuais, principalmente em razão dos juros e dessa questão também do conjuntural, né, do mercado de trabalho e da inflação. Isis Ferreira, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Isis, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigada a vocês, obrigada a todos. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Agora, faltando 20 minutos para 5 horas, já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio.